A Inquisição ou Santa Inquisição foi uma espécie de tribunal religioso criado na Idade Média para condenar todos aqueles que eram contra os dogmas pregados pela Igreja Católica. Fundado pelo Papa Gregório IX, o Tribunal de Ofício da Inquisição mandou para a fogueira milhares de pessoas que eram consideradas hereges, praticantes de heresia, doutrinas ou práticas contrárias definido pela Igreja Católica, atos de bruxaria, heresia, ou simplesmente por serem praticantes de outra religião que não seja o catolicismo. No século XII, os albigenses foram massacrados a mando do Papa Inocêncio, que liderou uma cruzada contra aqueles que eram considerados os hereges do sul da França, por pregarem a volta da igreja às suas origens e a rejeição à opulência da igreja da época. Em 1252, a situação que já era ruim piora. O Papa Inocêncio publica um documento onde autoriza o uso da tortura como forma de conseguir a conversão. O documento é renovado pelos papas seguintes, reforçando o poder da igreja e a perseguição. A Inquisição tomou tamanha força que mesmo os soberanos e os nobres temiam a perseguição pelo tribunal e, por isso, eram obrigados a ser contingentes, até porque, naquela época, o poder da igreja estava intimamente ligado ao do Estado. Bom, mas mais terrível que qualquer episódio da história humana, até que então, a Inquisição enterrou a Europa sobre um milênio de trevas, deixando-se um saldo de incontáveis vítimas, de tortura e perseguições que eram condenadas pelos chamados autos de fé. Autos de fé, para quem não sabe, consistiam em cerimônias mais ou menos públicas, onde eram lidas e executadas as sentenças do Tribunal do Santo Ofício, instituição criada Inquisição criada no século XVI. Eu não é nascido, então, voltando ao ponto. Ocasião em que é lida a sentença em praça pública. Tipo, eles faziam lá as paradas nas praças públicas para todo mundo ver. Eles não estavam nem se importando lá. O nome do cara é Galileu e Galilei foi um exemplo bastante famoso da insanidade cristã na Idade Média. Ele foi perseguido por afirmar, através de suas teorias, que a Terra girava em torno do Sol, e não ao contrário. Mas para ele, o episódio não teve mais implicações. Já outros, como Giordano Bruno, o nome do cara, o pai da filosofia moderna, e o nome do cara, Joana, eu esqueci uma coisa. Ela afirma ser uma enviada de Deus para libertar a França e utilizar roupas masculinas. Foram mortos pelos tribunal do Santo Ofício. Mais ou menos aí. Obrigado, galera, pela satisfação. Os perseguidos não poderiam saber o porquê estavam sendo condenados, mas algumas vezes, por algum descuido, eles acabavam descobrindo. Mas bastavam apenas 2 testemunhas para que eles fossem condenados. Os inquisidores, como eram chamados as pessoas que executavam, né, tipo assim, que mandavam as pessoas ser presas e que torturavam. E também tinha o inquisidor-mor, que era o mais cruel, geralmente, essas coisas. Muitos cientistas da época foram condenados porque iam contra os dogmas da igreja. Por exemplo, muito famoso, Galileu Galilei, que ele falava que o formato do universo ele é heliocêntrico, ou seja, o Sol no centro
do universo ao invés da Terra, isso discordando da Igreja Católica, mas ele conseguiu escapar porque porque ele afirmou em praça pública que o que ele estava falando era errado, que ele era um mentiroso e coisas do tipo. No século XV, o rei e a rainha da Espanha perseguiram e mataram milhares de judeus e também eles diminuíram consideravelmente o poder da nobreza. Ou seja, a gente pode perceber que a Inquisição não era simplesmente uma questão religiosa, era uma questão política, para ter mais dinheiro, essas coisas. Bom, vou explicar um pouquinho, uma coisa que me chamou muita atenção foi os objetos que eram utilizados, porque a maioria das pessoas que conhecem a Inquisição só sabe que as pessoas eram queimadas ou de vez em quando decapitadas, mas existem muitos objetos que eram usados como torturas e coisas muito pesadas. Eu não lembro o nome de todos os objetos, mas no final do vídeo eu vou colocar as imagens dos objetos e com os nomes deles na ordem. O primeiro, eu lembro, é o burro espanhol. É uma estaca de madeira pontiaguda assim, parecendo um triângulo longa, e a pessoa era colocada em cima, pelada, e a estaca ficava bem no meio das pernas da pessoa, e eram amarrados na perna dela nos dois pés eram amarrados pesos, e a pessoa ia sendo cortada ao meio. Tinha um outro, que era a pera, que era introduzida no ânus da pessoa, e aí quando eles colocavam lá dentro, eles abriam e estouravam a pessoa por dentro. E aí ela morria, tipo, na hora também, por causa de... eu esqueci o nome. Quando a pessoa perde muito sangue. Ela perdia muito sangue nisso. Tinha um outro que eles iam colocando água na boca da pessoa. Eles colocavam ela de barriga pra cima, em cima de alguma coisa, de um negócio pequeno, com as costas em cima de uma madeira, tipo um banco, uma coisa assim. E com a ajuda de um funil iam colocando muita água dentro da boca da pessoa. Se a pessoa não morresse sufocada, os inquisidores ajudantes, pulavam em cima da pessoa até ela morrer. Eu vou falar de mais 3 métodos de tortura, né? Porque tá bom já. Um deles era o arranca-6, que era uma coisa assim de metal que tinha uns ganchos para prender nos seios das acusadas. Ele era esquentado em brasa muito quente e depois eles arrancavam os peitos dela e deixavam elas lá jogadas para morrerem de hemorragia e infecção. Outro que era muito temido era a roda de... eu não consigo lembrar esse nome, mas era uma roda em que as pessoas eram giradas e essa roda ficava fogo embaixo. Então o corpo da pessoa era lentamente cozido enquanto iam rodando essa pessoa, mas também o fogo poderia ser substituído por lanças, que aí o corpo da pessoa ia sendo esviscerado. E o último é um método de esvisceramento. Prendiam a pessoa numa cama e colocavam um gancho na parte da barriga, mais precisamente na parte mais ou menos ali no estômago dela, e aí eles giravam uma manivela e aí iam sendo